Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Seja bem-vindo a mais um culto, mais um momento que nós podemos estar na presença do nosso Pai. Que nesse momento você possa fechar os teus olhos, curvar a sua cabeça e falar com o nosso Deus. Agradecer a Ele por mais uma semana que está se encerrando e por mais uma vez que Ele esteve no controle de todas as situações. Amém? Espírito Santo, antes de qualquer coisa eu quero te agradecer, Pai, por mais uma oportunidade de estarmos na sua casa, mais uma oportunidade, Paizinho querido, de estarmos juntos, reunidos, Paizinho querido, em uma só fé, em uma só comunhão, para te adorar, para te exaltar, para engrandecer o seu nome, ó Pai. Tu és bem-vindo aqui, tu és bem-vindo em cada lar que está assistindo a este culto neste momento, Pai. Que a sua presença venha a ser real, que não venha a ser o Elieber, que não venha a ser a Tati, que não venha a ser o Joe, que não venha a ser o Lisandro, mas venha a ser a sua presença, o teu Espírito Santo usando as nossas vidas como instrumento em tuas mãos, Pai. Que a tua presença e o teu poder venha ministrar em nossos corações. É o que eu te peço, Paizinho querido. E que nós possamos, Paizinho querido, permanecer com os nossos olhos firmados no único e real motivo, Pai, que é o Senhor, é aquele que está no controle de todas as coisas. Que nós possamos te adorar, te exaltar e te bendizer. Em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Aleluia. Oh! Obrigado, Jesus. Nós queremos mais de Ti, Pai. Oh, queremos mais de Ti, Jesus. Declara isso. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já queimei as fontes com o passado e os meus olhos vejo um futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, declare isso. Eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Mais alto, desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, declare. Eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Cristo, meu alvo é Cristo, Jesus, meu alvo é Cristo. Declare, vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Obrigado, Jesus.
Que nós possamos permanecer, Paizinho querido, com os nossos olhos voltados para Ti, para a cruz que nos dá a salvação, para tudo aquilo, Paizinho querido, que está em Tuas mãos. Nós possamos, Paizinho querido, dedicar as nossas vidas a Ti, Pai. Aleluia. Isso, eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Declare isso. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Jesus, te adoramos. Declara essa verdade. E merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Jesus, nós te adoramos, nós te exaltamos, Deus. Oh, quebrantado o seu amor. Aleluia, aleluia. Muito obrigado, Jesus. Nós te louvamos, Pai.
Nós te exaltamos, Senhor. Aleluia, aleluia. Nós sabemos, Paizinho querido, que quando nós estamos na sua presença, o Senhor é capaz, Paizinho querido, de suprir e atender o desejo dos nossos corações, Pai. E que nessa noite não venha a ser diferente. Que a sua presença, o teu amor venha nos contagiar, Pai. Que adianta ter as riquezas deste mundo, ou ser honrados por todo se eu não estiver perto de ti. Estar contigo vale mais pra mim que as dádivas de tuas mãos. Só quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de mim. Te ouvir, te conhecer é a maior riqueza que um homem pode ter. Senhor, tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. Impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. Jesus, é impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Oh, Jesus, nós te adoramos, Pai. Estar contigo vale mais pra mim que as dádivas de tuas mãos. Só quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de mim. Declare: te ouvir, te conhecer é a maior riqueza que um homem pode ter. Senhor, tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Tu cumprirás, Jesus, tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível
está perto de ti e tuas bênçãos não tem. Não busco só tuas mãos, nem o que podes me dar. Aqui, tua glória eu quero tocar, teu rosto eu quero ver, Senhor. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. Jesus, é impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Oh, tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. Oh, é impossível. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Declare mais uma vez, tu cumprirás. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Que o Senhor permaneça em nosso meio, que o Senhor continue ministrando em nossos corações, que o Senhor venha usar a tua filha como um instrumento em tuas mãos, para ministrar em nossos corações nesta noite, ó Pai. Que nós possamos receber a Tua palavra com os nossos corações, com os nossos ouvidos abertos, ó Pai. Nós queremos mais e mais de Ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Aleluia. Que louvor glorioso. Que momento maravilhoso na presença do Senhor. Que você possa ter sido ministrado aí pela graça de Deus, pelo mover de Deus, que você seja muito abençoado. Quero agradecer você que está conosco, está online, que Deus te abençoe, abençoe a sua casa, abençoe a sua vida, abençoe o seu celeiro, abençoe os seus familiares, em nome de Jesus Cristo. E está aparecendo aqui na tela o QR Code, e durante toda agora a reunião você pode apontar a câmera do seu celular e fazer a sua oferta pelo QR Code. Então que você possa também semear no reino de Deus. Você pode entrar na área do seu aplicativo, lá do banco, e você pode pedir transferência via Pix ou outro sistema que você use, e você pode apontar então para este QR Code, e lá você vai ser transferido para a área de transferência e poderá transferir diretamente para as contas da igreja. Que Deus te abençoe, que você possa continuar sendo fiel, porque esta casa também depende da sua ajuda e da sua colaboração. Que Deus te abençoe. Vamos à palavra? Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, lá em 1 Reis, capítulo 17. Eu quero ler com vocês, ali a partir do versículo 1 até o versículo 10. Eu quero ler com você esse texto. Ontem, na tarde da bênção, Conceição pregou também sobre Elias. Ela pregou sobre aquela pequena nuvem, né? E que o Senhor derramou chuva naquele tempo. E hoje nós vamos falar um pouquinho antes, no capítulo 17, sobre Elias
e uma viúva, a viúva de Serepta. E nós iremos compartilhar um pouquinho deste texto. Se você já encontrou, vamos fazer a leitura. 1 Reis capítulo 17 diz assim: um profeta chamado Elias, de Tsibé, na região de Gileade, disse ao rei Acabe: em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, que quem sou servo, digo ao Senhor que não vai cair orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair orvalho e chuva de novo. Versículo 3, saia daqui, vá para o leste. Versículo 2, então o Senhor disse a Elias, versículo 3, saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do rio Jordão. Você terá água do riacho para beber, e eu mandarei que os corvos levem comida para você ali. Versículo 5, Elias obedeceu a ordem do Senhor, e foi, e ficou, morando perto do riacho de Querite. Ele bebia a água do riacho, e os corvos vinham trazer pão e carne todas as manhãs, e todas as tardes. Versículo 7, mais algum tempo depois o riacho secou por falta de chuva. Versículo 8, então o Senhor disse a Elias: apronte-se e vá até a cidade de Serepta, perto de Sidom, e fique lá. Eu mandarei que uma viúva que mora ali dê comida para você. Versículo 10. Então Elias foi para Serepta. Quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou a viúva que estava catando lenha. Elias disse a ela: por favor, me dê um pouco de água para eu beber. Até aqui. Pai, nós lemos a sua palavra, oh Deus, e sabemos que a sua palavra é viva, que a sua palavra, ela transforma, ela vivifica, ela restaura, Senhor Jesus, ela também confronta. E nesta noite, Senhor Jesus, nós estamos aqui reunidos e lemos este texto de 1 Reis 17. Queremos agora que o teu doce Espírito, o Espírito Santo de Deus, ministre ao nosso coração. Que nós possamos entender a sua palavra, que a nossa mente seja cativa ao Senhor, que o nosso espírito seja quebrantado, ó Deus, ó Deus, a nossa mente, Senhor, totalmente voltada ao Senhor. Eu abençoo os meus irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Este texto fala um pouco sobre a história de Elias, um profeta que foi sempre desafiado pelas lutas. Ele vivia em meio a lutas, ele vivia em meio às tempestades, ele também era perseguido por pessoas o tempo todo, mas Elias nunca baixou a guarda. Elias nunca fugiu do seu propósito. Elias nunca deixou de obedecer aquilo que o Senhor dizia a ele. E Deus, olhando a atitude de Elias, ele nunca deixou Elias na mão. Aqui já é um primeiro ponto para eu e você entendermos que quando nós somos fiéis a Deus, quando nós cumprimos a missão que Ele nos deu, quando nós nos colocamos na brecha para abençoar pessoas ou até mesmo para confrontar pessoas, porque Elias em muitos momentos, ele também foi um profeta que falou, que profetizou, que disse palavras de confronto, mas Deus nunca o deixou na mão. Eu e você podemos ser como Elias, estando no meio das tempestades, no meio das batalhas, mas nunca desistir de servir ao Senhor. Eu e você temos que entender que mesmo durante os tempos de tribulação, de tempestade, de angústia, de perseguição, Deus sempre vai prover para nós. E era isso, esse texto aqui, eu quis ler a partir do versículo 1, para vocês entenderem o contexto, aonde tinha sido determinado pelo profeta que não haveria chuva por um período. Haveria seca, haveria um tempo de escassez. Mas mesmo neste tempo de seca e escassez, Deus não abandonou Elias. Quero dizer para você que mesmo nesse tempo de escassez que nós estamos vivendo, Deus não nos abandona. E nós temos que pegar esta palavra para nós. Deus estava cuidando de Elias, protegendo ele até da morte. Porque o rei Acabe era um que perseguia Elias.
Quando estava com o rei Acabe, o esposo de Jezabel. O rei Acabe era esposo de Jezabel. E Jezabel, lá no capítulo 18, ela então ameaça de morte Elias, porque Elias havia matado todos os profetas de Baal. Então, ele era um homem perseguido. E aqui nesse texto, no versículo 2, Deus dá uma ordem ao seu servo. Ele diz assim, no versículo 3, saia daqui e vá para o leste. Tem alguns momentos da nossa vida que nós vamos ouvir Deus falar, pare e saia. Pare e se mude. Pare e vá para o lugar que eu estou mandando. Aqui Deus está falando que está tirando Elias desta terra seca e levando ele para a beira de um riacho. Aqui fala o riacho de Querite. O riacho de Querite, esta palavra que significa terra de molde, terra de corte. Então o Senhor estava mandando Elias para ser moldado e ser trabalhado pelo próprio Deus. Deus manda que ele vá para este lugar de molde. Talvez muitos de nós estamos passando por esse tempo de novas adaptações. O mundo inteiro está passando por esse novo normal. O mundo inteiro está passando por esses decretos aonde dizem aonde nós podemos entrar, sair, ou não sair de casa, ou fique em casa. E Deus tem nos moldado. Deus tem trabalhado com o povo de Deus. Ele tem nos mostrado que o poder é dele, que a hora é dele. E é isso que Deus estava falando para Elias, você vai sair desta terra seca, mas eu vou te levar para um lugar onde você será moldado e trabalhado. Você vai ter que depender totalmente de mim. Nós estamos vivendo esses dias de dependência total do Senhor. Nós não sabemos se nós iremos amanhecer, se nós iremos ouvir notícias boas ou se iremos ouvir notícias ruins. Agora é hora de nós nos moldarmos nesta questão da nossa dependência de Deus. Deus manda Elias sair de um lugar, talvez um lugar de conforto, para ir para um lugar onde ele seria servido por um corvo. Corvo é um animal até que sujo. Mas Deus então trabalha com este homem e leva ele para ser servido pelo corvo. Diz a Bíblia que os corvos levavam carne para ele. Vai chegar provisão do lugar aonde você menos espera. Vai chegar ajuda da onde você menos imagina. De quem você não está esperando. O Senhor vai mandar socorro para você. Eu profetizo isso em nome de Jesus na sua vida. Deus estava cuidando dele a ponto deste corvo alimentá-lo durante aquele período em que ele estava escondido. Nesse período que nós estamos escondidos, que nós estamos guardados, que nós estamos reclusos, o Senhor tem mandado. Ele tem mandado provisão, Ele tem mandado vida para nós, aleluia. Mas aqui num determinado ponto do texto, ele diz que ele bebia a água de um riacho, o riacho de Querite, mas o riacho secou. Você já viveu algumas situações como essa, que você está tendo provisão de um lado, você está tendo recurso de um lado, mas de repente seca-se aquele recurso, e você olha para um lado e olha para o outro e vê aonde eu vou, para onde eu vou correr. Mas aquele que depende de Deus, o seu coração não se desespera. Aquele que depende de Deus, a sua alma não fica aflita. Aquele que depende de Deus, não existe lugar para ansiedade. Porque o Salmo 37 diz assim, agrada-te do Senhor e eu concederei aquilo que deseja o seu coração. Descansa no Senhor e espera nele, no mais ele fará. Aquele que depende do Senhor não teme essas más notícias de seca, não teme as más notícias. Ele simplesmente confia.
Confia e obedece. Então o que acontece aqui? O Senhor Deus diz a Elias: vá para um lugar chamado Serepta. E lá eu vou mostrar para você e vou encaminhar uma viúva que irá alimentá-lo. Glória a Deus. É tão bom, é tão maravilhoso quando nós ouvimos as orientações que vêm do céu e nós vamos sem medo. Elias não teve medo de ir para o próximo destino, para a próxima cidade, pular a próxima fase, porque ele sabia que quem estava com ele estava cuidando dele. Não tenha medo de passar para a próxima fase. Sabe aqueles joguinhos de computador em que você vai jogando e as fases, você vai passando as fases, e cada vez que você ultrapassa a fase, ela fica mais difícil? Mas você não desiste, você vai até você conseguir pular de novo daquela fase. Elias não desistiu, ele sabia, tinha tido provas de que Deus estava cuidando dele, enquanto os corvos vinham alimentá-lo. Ele não teve medo, e então ele foi, passou para a próxima fase, para o próximo nível. Só que ele chega lá, e ele se depara com uma viúva. Eu quero continuar lendo aqui o texto com você, que diz assim, a partir do versículo 8. Então o Senhor disse a Elias: apronte-se e vá para a cidade de Serepta, perto de Sidom, e fique lá. Eu mandarei uma viúva. Quando o Senhor quer trazer provisão para mim e para você, quando Ele quer trazer socorro para mim e para você, Ele sopra no ouvido da viúva. Deus vai soprar no ouvido de alguém para trazer socorro para você nesses dias, em nome de Jesus Cristo. Eu mandei que a viúva que mora ali dê comida a você. Então Elias saiu. Quando estava chegando no portão da cidade, ele encontrou a viúva. E o que ela estava fazendo? Catando lenha. Em algumas versões diz assim, catando gravetos, colhendo gravetos. E eu quero agora me ater à atitude desta mulher. Esta mulher que colhia gravetos. Aquela mulher era uma catadora de gravetos. Gravetos são pedaços pequenos de pau, de lenha, para poder colocar no fogão. Eu não sei se eu tenho aqui pessoas que têm fogão a lenha em casa, sabe o que eu estou falando. Então aquela mulher, ela pegava pequenos pedaços para levar para casa e fazer a sua comida. Ali ele diz: por favor, me dê um pouco de água para eu beber. Versículo 11. Quando ela ia buscar água, ele chamou ela e disse: e traga pão, por favor. Porém ela respondeu: juro pelo Deus vivo, Senhor, que não tenho mais pão. Só tenho um punhado de farinha numa tigela e um pouco de azeite no jarro. Aquela mulher só tinha os gravetos, um pouco de azeite e um punhado de farinha. E eu quero falar um pouquinho sobre esta mulher. Esta catadora de gravetos. Aquele que é catador de graveto. Eles pegam os gravetos para se manter aquecidos. Talvez aquela mulher, ela pegou os gravetos também para aquecer a sua casa. Fazer esta última refeição, talvez ela não sabia se ia ter provisão ou não, mas aqueles gravetos serviriam para aquecer a casa dela. Quem tem fogão a lenha em casa sabe que quando se liga o fogão a lenha, que aquela lenha começa a se queimar, a casa inteira fica quentinha. Eu vivi isso na minha infância. Meu pai gostava muito de fogão a lenha. E quando ele acendia aquele fogão, a casa toda ficava aquecida. Morávamos em Curitiba, onde é muito úmido, muito frio no inverno. Aquele fogão a lenha aquecia toda a casa. Eu quero dizer para você que se você for um catador de lenha, um catador de gravetos, esse calor e a presença de Deus vai estar na sua casa. Você vai sentir este calor. Mas aquela mulher, algo interessante, que talvez ela tinha que buscar gravetos todos os dias, porque ela talvez não conseguiria trazer
gravetos a mais nos seus braços, nas suas mãos. E todo dia ela tinha que ir lá pegar gravetos. Um catador de gravetos. Ele tem a dependência de Deus. E ele pega o punhado para aquele dia. Ele recebe a porção daquele dia. Eu e você precisamos buscar a presença de Deus todos os dias. Para que a nossa alma, a nossa mente, o nosso espírito seja aquecido pelo Senhor. Outra característica de um catador de gravetos, como esta mulher. Eles enfrentam a tempestade. A tempestade daquela mulher era a escassez, era a fome, era a miséria. A Bíblia diz que ela era uma viúva. Uma viúva que não tinha ninguém por ela. Ela ainda tinha seu filho que precisava cuidar. Mas não tinha o amparo de um marido. Não tinha o amparo da família constituída. Talvez não tinha o reconhecimento da sociedade porque ela era uma viúva. Talvez ela passava por discriminação. A escassez dessa mulher era esta miséria de vida que ela vivia. Mas ela não se intimida e ela vai buscar o graveto. E quando ela vai naquele dia determinado, o dia que Deus iria surpreendê-la, o dia que Deus iria levar ela até a presença de alguém enviado pelo próprio Deus. Parecia ser um dia comum. Parecia ser mais um dia de tempestade, onde ela teria que correr atrás do sustento para sanar a sua escassez. E o que acontece? Ela é surpreendida pela presença do profeta Elias. Nós seremos surpreendidos nesses dias. Eu profetizo isso na minha casa e na sua vida, na sua família, no seu trabalho. Porque Deus vai enviar os seus anjos, Ele vai enviar provisão, e toda esta miséria, toda esta escassez, toda essa tempestade vai cessar em nome de Jesus. Você vai ter o encontro que você precisa. Eu quero profetizar isso nesse dia. Quando ela dá de cara com o profeta Elias, então o profeta Elias faz alguns pedidos. Me traga pão. Me traga água. Talvez para que eu e você possamos ser surpreendidos, nós teremos que dar alguma coisa. O que você tem dado para Deus? O que você tem feito a mais para Deus? Para que Ele possa derramar a provisão sobre você. Você tem orado, você tem jejuado, você tem atraído o olhar de Deus? Para que você possa ser surpreendido. A provisão, aquele dia, naquele encontro, iria começar a chegar na vida daquela mulher. Uma catadora de gravetos recebe visitas sobrenaturais, aleluia. Aquela mulher ela morava num lugar chamado Serepta. O nome Serepta significa lugar de fundição, de refinamento. Aquela mulher estava sendo refinada, porque a tempestade faz isso conosco. A tempestade, a adversidade, faz com que nós possamos pensar melhor, faz com que nós possamos avaliar a nossa jornada, faz com que nós possamos avaliar os nossos comportamentos. Até mesmo faz a gente se perguntar por quê, Senhor? Mas não é o porquê. Nós temos que perguntar para quê, Senhor? Qual é o objetivo que eu estou nesta tempestade? Eu tenho perguntado qual é o objetivo que o Senhor tem para a nação, para o mundo, para nós estarmos vivendo toda esta tempestade. E uma das respostas que eu tenho ouvido é: eu estou pedindo quebrantamento nesses dias. Eu estou pedindo por arrependimento nesses dias. Então esta mulher estava neste lugar chamado Serepta, um lugar de refinamento. Eu e você estamos plantados nesses dias nesta terra. Aqui é o lugar de refinamento, é o lugar de preparo, para que um dia nós possamos morar na cidade definitiva, a Nova Jerusalém. Aleluia.
Aquela mulher estava sendo forjada para receber uma surpresa de Deus, aleluia. Ela sabia viver com pouco. Aquela mulher estava sendo forjada para receber a surpresa. Se você está na tempestade, se você está no meio do turbilhão, não leve a mal a Deus. Entenda que Ele está forjando a mim e a você. Aleluia. Ele recebe, então ela está ali e ela recebe a visita do profeta. Aleluia. O profeta que foi enviado por Deus para ajudá-la. Ela iria ajudar ele a matar a sua fome e ele iria ajudá-la a ter provisão. Aleluia. Que coisa. Outras pessoas que receberam uma visita surpreendente foi Paulo. Ele recebeu um anjo na tempestade. Atos 27 e 25, vamos lá ler esse texto. Vamos ver o que diz Atos 27 e 25. Que fala sobre esta visita em que Paulo recebe. Vamos ler aqui. Diz aqui, olha, 24. E disse Paulo, não tenha medo, você precisa ir à presença do imperador. E Deus, na sua bondade, já lhe deu vida e todos que estão viajando com você. Versículo 25. Por isso, homens, tenham coragem. Eu confio em Deus e estou certo que Ele vai fazer o que me disse. Porém, vamos ser arrastados para a ilha. Aqui nesse texto fala que Paulo estava indo com alguns homens para a viagem em Roma e uma grande tempestade os surpreende. Mas Paulo diz assim, eu creio que nós iremos sair desta tempestade e vamos ser lançados para a ilha. Paulo recebe a visita do anjo. E a visita surpreendente os livra da tragédia. Outra pessoa que recebeu uma visita surpreendente foi Maria. Maria recebeu a presença do anjo para anunciar a vinda do Salvador. Está em Lucas capítulo 1, versículo 26, nós sabemos essa história. Eu não preciso ler com você. Outra pessoa que recebeu a visita sobrenatural foi Abraão. Ele recebe a visita do anjo lá na sua tenda. E não era um anjo só, eram 3 que estavam lá para profetizar a bênção da paternidade na vida de Abraão. Não a paternidade que ele já havia recebido, que ele seria pai de multidões, mas uma paternidade física. Os anjos estavam ali para profetizar que ele teria um filho. Aleluia. Você vai receber uma visita sobrenatural nesses dias. Você precisa crer. Quem é catador de gravetos recebe visita sobrenatural. Aleluia. Elias, naquela oportunidade, ele era o mensageiro do milagre. Quem é catador de gravetos prioriza Deus em suas vidas. Você tem feito de Deus a sua prioridade? Prioriza Deus e o seu reino. Quando o profeta pede para ela que faça um bolo ou um pão, era Deus que estava testando aquela mulher. Era Deus que estava falando para ela, e agora? Você vai ser sincera comigo, vai ter fidelidade comigo, vai me priorizar? Ou você vai agir com egoísmo, vai agir por comodismo? Às vezes Deus nos coloca em algumas situações para nos testar, para ver até que ponto nós temos honestidade, sinceridade, coração puro. Não se prender às coisas deste mundo. Nós estamos percebendo nesses dias que não tem o que fazer. Eu sei dos casos que estão sendo enterrados com coronavírus. As pessoas estão simplesmente sendo colocadas em sacos pretos e colocados na urna, no caixão. Nenhuma roupa elas estão levando. Eu e você não vamos levar nada desta vida, desta terra. Você tem priorizado Deus?
Você tem priorizado o teu tempo de oração, de devocional, de leitura, até mesmo mandar uma mensagem de encorajamento a alguém? Você tem priorizado Deus? Deus estava testando a sinceridade e a fidelidade daquela mulher no meio da escassez, no meio da tempestade. Porque se ela fosse fiel naquele tempo, Deus traria abundância na sua vida. É o que diz Mateus 6,33, que diz assim: eu vim para que tenhas vida, e vida em abundância. Não é do agrado de Deus ver o povo dele sofrer, não é do agrado de Deus ver tudo o que está acontecendo. Ele quer gerar vida e vida em abundância. Mas nesse tempo nós estamos sendo forjados para que o nosso eu caia por terra, que o nosso orgulho, a nossa vaidade, tudo aquilo que está dentro de nós caia por terra. O catador de gravetos prioriza Deus em sua vida. Aleluia. Vamos seguir adiante aqui. Aquela viúva foi procurada pelo profeta na sua cidade. Talvez ninguém quis ajudá-la, com medo de ter que sustentar aquela mulher e aquela família. Mas quando chega a surpresa de Deus para os catadores de graveto, a história muda. Aleluia. Não tenha medo. Não tenha medo de ajudar pessoas. Não tenha medo de estender as suas mãos de ajuda para pessoas. Deus vai surpreender você. Aleluia. Os catadores de gravetos são sustentados pelo Senhor. Aquela mulher foi fiel no seu pouquinho. Eu tenho visto algumas reportagens e coisas bem interessantes. Eu estou vendo como as pessoas que são mais humildes. Não sei se foi ontem ou antes de ontem, eu estava assistindo o noticiário local aqui da cidade de Maringá e da região. E uma igreja aqui em Sarandi está fazendo um movimento de distribuição de cestas básicas. E uma determinada empresa aqui grande de carne fez uma doação também. E lá as pessoas, eu vi que tinha uma mulher que já não comia carne desde dezembro. E ela recebeu uma sacola com alguns quilos de carne. E aquela mulher disse assim: eu peguei um pouquinho mais, porque a minha vizinha também já não come carne desde dezembro. As pessoas não pensando só na sua desgraça e nas suas limitações, mas olhando para o vizinho, olhando para o familiar que também está na mesma situação. Ser fiel no pouco, dividir aquilo que temos. Quanto tempo você não faz uma limpeza aí no seu guarda-roupa? Tira roupas que você já não usa há muitos anos. Esta semana, a nossa igreja mandou para um projeto de Marialva 5 sacos de roupa para crianças. Quanto tempo você não faz uma limpeza no seu armário e divide aquilo que você tem? Seja fiel no pouco. Os catadores de gravetos são sustentados pelo próprio Senhor, não tenha medo. Ela dizimou aquele pouquinho de farinha, aquele pouquinho de azeite e fez o pão para o profeta. O que você tem feito? Quando priorizamos o que é de Deus em primeiro lugar, Ele nos abençoa. Não tenha medo das críticas, porque vão ter pessoas que vão nos criticar pelas nossas ações, pelo que fazemos. Aquela mulher provavelmente foi criticada pelas pessoas, pela vizinhança dela, porque as pessoas sabiam: como é que você vai fazer pão para alguém se nem você tem? Não tenha medo das críticas que virão. Os catadores de gravetos, de lenha, são aqueles que são sustentados pelo próprio Deus. Não tenha medo. Paulo teve o livramento lá em Atos, que nós lemos agora há pouco. Teve o livramento da morte. E Deus levou ele para a ilha de Malta. Malta significa lugar de refúgio. Quando você é sustentado por Deus, Ele te leva para lugares de refúgio. Aleluia. Paulo estava cansado do naufrágio.
Mas Paulo não foi descansar, não. Quando ele chegou naquele lugar lá em Atos 28, ele não pensou em si mesmo. E quando ele estava acendendo os gravetos, uma víbora o picou na mão. Está lá em Atos 28. E o que acontece? Mas vemos isso, o mesmo fogo que você alimenta a tua lenha, vai consumir as víboras que se levantam contra ti. Paulo não teve medo, ele foi aquecer aqueles que estavam com ele, e quando ele estava acendendo a fogueira, uma víbora o picou, mas o próprio fogo daquele lugar onde ele acendeu, consumiu com a víbora. Não tenha medo. Não tenha medo das críticas, não tenha medo das pessoas que você ajuda, porque muitas pessoas reagirão num certo momento com gratidão, mas depois vai invadir ingratidão naqueles corações. Mas não importa, o importante é que você fez, o importante é que você plantou, o importante é que você colocou uma semente em terra fértil, e essa terra se chama terra de Deus, e Ele vai te sustentar, Ele vai colocar o sustento nas suas mãos. Aleluia. Deus sustenta os catadores de gravetos. Todos pensavam que era o fim daquela mulher, porque ela só tinha um pouquinho de farinha de trigo. Mas a chegada surpreendente, sobrenatural do profeta Elias trouxe muita mudança. Deus vai trazer mudanças nesses dias para nós. E nós vamos ser surpreendidos pelo Senhor. Um catador de gravetos enxerga a glória de Deus. Da panela de escassez para a panela abundante. Foi isto que aconteceu com aquela mulher. João capítulo 11, versículo 40 diz assim: se creres, verás a glória de Deus. Você crê? Ontem à tarde, a Conceição pregava sobre o quê? Uma fé perseverante. A fé de Elias, uma fé perseverante. Nós estamos falando do mesmo Elias. E também entra em cena esta viúva de Serepta. Se creres, verás a glória de Deus. Você tem uma fé perseverante? Você crê a ponto de ver a glória de Deus? É isso que o Senhor está esperando de nós nesses dias de escassez. Nesses dias de turbulência. Os catadores de graveto, eles acreditam na glória de Deus. Eles acreditam naquilo que Deus pode fazer. Não existe um poço tão profundo que a mão de Deus não possa alcançar. Nós podemos estar no mais profundo poço. A mão do Senhor vai nos alcançar e vai nos trazer à tona. Aleluia. A mão do Senhor vai nos trazer para respirar. Tem uma canção que diz: se o mar me submergir, a sua mão me traz à tona para levantar, para respirar. Os catadores de graveto verão a glória de Deus. Aleluia. Paulo na ilha de Malta, como nós lemos lá em Atos capítulo 28, ele não descansou, ele continuou pregando. E ali ele orou por enfermos. Ele orou por pessoas e ele viu a glória de Deus se manifestar naquele lugar. Se você está vivendo num período de escassez, faça um teste. Faça um teste. Eu já fiz esse teste. E já vi a glória de Deus acontecer na minha casa, na minha família. Mesmo num tempo de escassez, de sofrimento, eu não deixei de falar do amor de Deus. Eu não deixei de falar aquilo que o Senhor já fez de bom para mim. Não deixe de falar. Eu quero concluir com você. Deus está à procura de catadores de gravetos. Assim como Deus olhou aquela mulher que catava os seus gravetos, Deus também está procurando pessoas que possam catar os gravetos. Deus está à procura dessas pessoas para que a sua glória seja manifesta, para que o milagre seja manifesto. Umas características de quem é catador de gravetos são pessoas simples,
pessoas descomplicadas. Eu não estou falando de simples, humilde, miserável. Não, eu estou falando de simplicidade, de pessoas descomplicadas, de pessoas que às vezes escutam coisas que falam a teu respeito, mas você não se fere, não se ofende, você dá a volta por cima. Pessoas descomplicadas. É isso que Deus está esperando nesses dias. Pessoas que não brigam por qualquer coisa, pessoas que não fazem ali o barraco por qualquer coisa, mas pessoas que relevam muitas coisas. Nós precisamos ser descomplicados nesses dias. Catadores de gravetos são pessoas desprovidas de arrogância, de autossuficiência. Aquela mulher era desprovida disso porque ela não tinha. Glória a Deus. Catadores de gravetos são as pessoas acostumadas nas tempestades, mas ela crê no livramento do Altíssimo. Ela crê e ela passa a tempestade sem murmurar, sem culpar ninguém, sem colocar a culpa da sua situação em A, B, C e D. Mas ela passa pela tempestade cantando, adorando. Isso é um catador de graveto. O catador de graveto tem os seus joelhos calejados no altar de Deus. Ele busca a Deus enquanto se pode achar. Ainda está dando para achar Deus. Ainda está dando para buscar a Deus. Porque vai chegar o tempo que nós não poderemos mais. Que algumas pessoas não terão mais essa oportunidade. Eu não sei se vocês estão acompanhando a situação da nossa Igreja Irmã Universal lá em Angola, aonde o governo está impedindo os crentes de entrarem na igreja. Isso é falta de ter como buscar a Deus. Mas uma das cenas que eu vi na reportagem, eu vi o povo ajoelhado no meio da rua. Não podemos entrar no templo, mas podemos nos ajoelhar. A rua ainda é pública. Mas muitos cristãos de Angola, os nossos irmãos em Cristo, estão sendo penalizados, estão sendo torturados. A força daquele país tem batido naquelas pessoas. Mas eu e você precisamos ter os nossos joelhos calejados e buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Aquele que está no altar de Deus, aquele que está rendido a Deus, os catadores de gravetos, sempre vai ter o de repente de Deus. Sempre vai ter o mas, sempre vai ter a vírgula. E de repente, Deus chega e muda tudo e o milagre acontece. Fica de pé no seu lugar. Eu quero orar por você. Eu quero pedir para que esta graça, que você possa ser um catador de gravetos, um catador da presença de Deus, aquele que traz lenha, aquele que queima lenha, aquele que faz as coisas acontecerem. Eu quero abençoar a sua vida, Pai, em nome de Jesus. Ouvimos a sua palavra viva, a sua palavra, Senhor, que transforma. E assim como esse texto que nós lemos em 1 Reis, onde tem esta figura maravilhosa desta viúva, aquela que foi catar os gravetos, ó Pai. Ó Deus, e naquele momento em que ela estava catando os gravetos, o milagre da sua vida aconteceu. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, encontre em nós esses catadores de gravetos, para que o milagre aconteça, para que as coisas comecem a mudar. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nos ajuda a ser dependentes totalmente do Senhor. Ó Deus, nos ajuda a abençoar e ajudar pessoas, ó Deus, mesmo que elas não nos reconheçam. Mesmo até, Senhor Jesus, se nós não a conhecemos pessoalmente. Ó Deus, mesmo que o tempo da ingratidão chegou, mas que nós possamos sempre ajudar, não olhar para essas situações. Ó Deus, que possamos ter a Tua visita sobrenatural nas nossas casas, que a Tua visita venha, ó Deus, e que possamos, Senhor, ser surpreendidos pela Sua presença. Eu oro, Senhor, pela provisão na casa dos meus irmãos. Eu oro pela graça, Senhor Jesus, seja estendida na vida deles. Que a saúde venha sobre eles. Ó Deus, em nome de Jesus, e que nós possamos continuar a se ajoelhar diante do Senhor e buscar enquanto podemos achar. Eu oro e abençoo o Teu povo, abençoo a Tua igreja, abençoo os Teus filhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.
que você possa buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Ainda não temos certeza se teremos o culto domingo presencial, mas se não tivermos, estaremos online com você. Então separe, priorize Deus na sua vida, que a sua casa, a sua família sejam cobertos pelo sangue de Jesus, que a proteção do Altíssimo esteja sobre você e que você esteja descansando no refúgio, no lugar de refúgio. Eu te abençoo em nome de Jesus Cristo, amém? E você pode ofertar pelo QR Code, está aí na tela. Que Deus possa abençoar também a sua vida financeira, o seu trabalho, a sua dispensa, em nome de Jesus, amém? Vamos encerrar este momento de reunião. Pai, eu quero te agradecer por tudo que aconteceu neste culto, pelo louvor, pela palavra, pelas orações, pelo que o teu Espírito Santo falou conosco. E neste momento, Senhor, eu quero abençoar os meus irmãos, que a sexta-feira seja uma sexta de bênção, uma sexta de vitória, e que possamos experimentar o sobrenatural de Deus. É a oração que eu faço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Receba a bênção apostólica, o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e a mais doce comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre. Amém, amém. Que Deus te abençoe, abençoe sua casa, abençoe sua família, em nome de Jesus. Até a próxima reunião. Olá, meus irmãos, você está vendo aqui esta ferramenta chamada QR Code. Você pode fazer a sua transferência de ofertas, de dízimos, ofertas especiais, ofertas de missões, através deste código QR Code. Você vai entrar na área Pix do seu aplicativo do banco e você vai escolher pagar com QR Code. E aí você vai transferir o valor que desejar. Que Deus abençoe e multiplique na sua vida em nome de Jesus. Amém?